Fala, cruzeirense até morrer, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou Jonathan Souza, chegando aqui para mais um conteúdo no canal. E antes da gente começar o giro de informações do Cruzeiro até morrer, pedir para vocês deixar o like aqui para estar ajudando a gente, a ajudar aqui o Jonathan Souza, tá certo? Eu te imploro aí, ó, tá? O like de vocês, o like é o mais importante aqui no YouTube agora, para ajudar a gente a divulgar esse conteúdo, tá certo? Então deixa o likezão, não custa nada. E quem tá deixando muito like aí para ajudar a gente, sempre nos conteúdos, comente também aqui, ó. Tô sempre deixando like, tô assistindo o vídeo sempre até o final. Tem muita gente que comenta, e muito obrigado. O pessoal também que assiste até o fim, tá? Que é você ficar aí com a gente assistindo o conteúdo. Isso é demais, cara. Isso é top demais, porque o YouTube entende que o pessoal tá gostando do conteúdo. Quanto mais assiste, tá gostando, o YouTube vai entregar ainda mais o nosso conteúdo, tá certo? Então assiste o conteúdo, deixa o like, clica no botãozinho de hypar também para ajudar a gente aí. Inscreva-se se ainda não for inscrito, tá recebendo as notificações, tá caindo de paraquedas aí os vídeos do Jonathan Souza, do Cruzeiro até morrer para você, tá? Mas inscreva-se aí também, deve fazer parte da nossa família, tá certo? E vou trazer as últimas informações. E aproveita também nessa promoção embaixo aí, ó, Mercado Livre Shopee, para você comprar aquilo que você quiser. Links na descrição, tem vários links. Você não achou aquilo que você procura? Clica em qualquer link aí, tem o link do Mercado Livre, tá azulzinho, ó, www.mercadolivre. Clica ou no da Shopee. Você vai clicar, você vai abrir o aplicativo. Abrindo o aplicativo, você vai estar ali digitando na barra de pesquisa aquilo que você quer comprar. Então os links embaixo aí, só para você abrir, acessar o aplicativo. Talvez você não está achando aquilo que você procura aqui na descrição, tá? Então escolhe qualquer produto aí só para abrir o aplicativo e lá você pesquisa aquilo que você quer comprar. Tá certo? Comprando através do nosso link, você tem desconto e ajuda o nosso canal. Vamos começar o giro de informações. O vídeo anterior aqui eu falei sobre Leonardo Jardim e Tite. Será que tem muita diferença assim? O pessoal está muito bravo com o Tite e estava muito feliz com o Leonardo Jardim, né? Todo mundo ama o Leonardo Jardim, o pessoal detesta o Tite. Mas será que os 7 primeiros jogos aí dos dois, quem foi melhor até os 7 primeiros jogos, hein? E claro que o Leonardo Jardim, ele teve um ano inteiro, né? Então você não pode fazer uma análise de uma temporada inteira. Então a análise tem que ser em cima dos 7 jogos, é só isso que o Tite tem pelo Cruzeiro. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês mais informações sobre isso. Quem foi melhor, Leonardo Jardim ou Tite nos 7 primeiros jogos? Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês. Mas antes, olha aqui, ó. Existe uma expectativa de que Sinisterra e Lucas Vidalba sejam relacionados para o jogo entre Cruzeiro e Coritiba, tá certo? A informação do Samuel Venâncio. Então, Sinisterra, né, que a gente tem uma preocupação, né? E o Cruzeiro faz um fortalecimento com o jogador para que pelo menos ele consiga jogar uns 10 minutos, né? Que ele não consegue jogar nem 10 minutos. Que ele consiga pelo menos entrar em campo uns 10 minutos, né? Então o Cruzeiro já fez esse fortalecimento lá com o jogador e a expectativa é que ele consiga pelo menos aí jogar uns 10 minutos nos próximos jogos aí, a gente tem essa expectativa. O Vidalba voltando aí de contusão, o Vidalba não tem essa questão aí de machucar com frequência, então o Vidalba deve conseguir ficar aí em atividade. Lembrando que o Jonathan Jesus, daqui a pouco eu vou trazer informações, machucou, né? Machucou, vai ficar um bom tempo parado aí. Então o Vidalba vai ser importante agora a volta dele, já que a gente não tem um outro zagueiro assim que é considerado titular nesse momento. O Cruzeiro pensa aí na subida do Bruno Alves, né, que já está aí já no banco de reserva sendo relacionado, né, mas ainda não teve essa oportunidade, né, Bruno Alves da base. Mas é isso, Sinisterra e Vidalba já daqui a pouco à disposição e a tendência é que apareçam no jogo contra o Coritiba, tá certo? Vamos aí à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. O pessoal preocupado com o Caio Jorge. Por que o Caio Jorge não jogou a última partida, né? E tá aqui, ó, registro.
está tudo bem com o Caio Jorge e o atacante está preparado para enfrentar o Coritiba na quinta-feira. A informação do Samuel Venâncio. Pessoal preocupado aí por que o Caio Jorge não jogou, será que está contundido, será que aconteceu alguma coisa? Tá tudo certo, foi só um descanso ali mesmo e o Caio Jorge já volta a ser titular no segundo jogo aí do Campeonato Brasileiro diante do Coritiba. Tá certo? Então, informação para vocês aí do Caio Jorge. Vamos trazer mais informações do Cruzeiro. Simbora! E ainda bem que o Caio Jorge está voltando, já que o substituto dele, o Chico da Costa, vai ficar fora aí 4 semanas de recuperação para ele, né? Então, o Caio Jorge voltar é uma boa notícia, né? E a previsão do Jonathan Jesus é de 6 a 8 semanas no departamento médico. Então, ele pode ficar aí até 2 meses afastados, né? 2 meses afastado, o Chico da Costa vai ficar 1 mês, né? Claro que isso aqui pode diminuir um pouco, né? Como foi o caso do Vidalba, tinha previsão de volta só em março e já voltou, né? O Vidalba já está de volta, então estamos chegando aí no início de fevereiro, né? E o Vidalba aí 1 mês antes, né? Um pouco mais de 1 mês antes, ele conseguiu já voltar. Pode acontecer com o Jonathan Jesus, pode também acontecer com o Chico da Costa. A informação aí do Samuel Venâncio. Mas uma boa aí a volta aí do Caio Jorge, porque senão quem seria o atacante do Cruzeiro ali na frente, hein? Vamos aí trazer a próxima informação do Cruzeiro para você. E tem o Vidalba também, né? Voltando aí pro lugar do Jonathan Jesus, que estava sendo titular, né? Vamos à próxima informação. E a gente estava falando sobre Bruno Alves, né? Entrar nesse time do Cruzeiro, menino da base, que vem sendo aí utilizado pelo Tite nas convocações do time, né? Aparece no banco de reserva. E o Cruzeiro, todo mundo se questionou aí nessa semana por que o Cruzeiro não vai atrás de um zagueiro, não contrata, né, um zagueiro. E a diretoria do Cruzeiro ainda não definiu se vai buscar mais reforços nessa janela de transferência. A informação também do Samuel Venâncio, o Cruzeiro não sabe se vai no mercado ou não. A política recente era não ir no mercado, né? Era, se precisar, vamos buscar na base, vamos levar jogador da base para compor, tá? Mas como o Cruzeiro chegou a 7 jogos e em 7 jogos 4 derrotas, ficou se perguntando, né? Será que o elenco é suficiente? Será que o elenco vai aguentar rojões mais pesados do que um Democrata, do que um Atlético Mineiro, um Botafogo, né? Então, foi uma pergunta que o Cruzeiro se fez e aí se questionou. Será que o Cruzeiro vai voltar ao mercado? Né? Ou o Bruno Alves é suficiente para substituir o Jonathan, o Vidalba? Um Gustavinho é suficiente para substituir o Kaique, o Cauã Prates, né? O Leles é suficiente para substituir o Caio Jorge, o Chico da Costa e por aí vai, né? O Batistella é suficiente para substituir o Matheus Pereira, né? Ou fazer uma função de meio campo ali. Então o Cruzeiro está se perguntando nesse momento, tá certo? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. E o Cruzeiro vai voltar ou não ao mercado para contratar? E precisa? Uma pergunta que eu deixo para você responder aqui embaixo nos comentários. O Cruzeiro precisa contratar? Se reforçar ainda mais? Usa o espaço de comentário para você falar aquilo que você pensa. Vamos trazer a próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Matheus Pereira foi peça fundamental e a mais importante para a permanência de Kaique no Cruzeiro. É isso mesmo. Segundo informações do Samuel Venâncio, está aqui até no registro aqui, Matheus Pereira teve papel fundamental na permanência de Kaique. O camisa 10 convenceu o lateral de permanecer no Cruzeiro. Então ele conversou com o jogador, o lateral esquerdo, e convenceu a permanência do lateral no Cruzeiro. Agora a staff de Kaique deve se reunir com a diretoria celeste para uma renovação e valorização salarial. Tá certo? Então Matheus Pereira foi peça fundamental nessa permanência do jogador aqui no Cruzeiro. Olha aí, muita gente critica o Matheus Pereira, chicletinho daqui, chicletinho dali, perninha daqui, perninha dali, esconde jogo grande e tal, mas o cara tá trabalhando em prol do Cruzeiro, mantendo aí um lateral que é considerado um dos melhores laterais aí esquerdos dos últimos tempos aí, tá?
Então, se tem muita gente querendo aí o Kaique, é porque ele realmente é muito bom. E lateral esquerdo está escasso no futebol. Assim como o camisa 10, né? O camisa 10 também está do estilo do Pereira. Acho que só existe ele hoje em dia no futebol brasileiro, porque fala aqui que é brasileiro, que fala português, né? Eu acho que só existe o Matheus Pereira, do estilo do Matheus Pereira. Camisa 10 tem, mas do estilo do Matheus Pereira eu acho que só tem ele, né? É raro, tá? É peça rara, tá? Mas e é isso. Deixa a opinião de vocês. Matheus Pereira contribuindo aí com a diretoria do Cruzeiro na manutenção aí do Kaique Bruno. O que vocês achou disso? Use o espaço de comentário para você falar aquilo que você pensa. Gostou da permanência do Kaique Bruno no Cruzeiro? Você vai deixar o likezão nesse conteúdo aqui. Beleza? Vamos aí à próxima informação do Cruzeiro para você. E a pergunta que eu fiz lá no começo: quem fez melhor campanha? Tite ou Leonardo Jardim? Lembrando que Leonardo Jardim teve toda uma temporada no Cruzeiro, finalizou a temporada no Cruzeiro, ficou em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, ficou também, chegou na semifinal da Copa do Brasil, e o Tite tem apenas 7 partidas no comando celeste. Mas e aí? Se a gente for pegar o parâmetro de 7 jogos, quem foi melhor em 7 jogos pelo Cruzeiro? Vou trazer para você agora. Lembrando que isso aqui não é uma análise aqui do canal Cruzeiro Até Morrer e também do Jonathan Souza. Isso aqui são números do SofaScore, dados aí oficiais dos dois treinadores, tá certo? Mas vamos lá. E aqui tá, ó, tá aqui, ó, SofaScore, tá oficial, primeiros 7 jogos no comando do Cruzeiro, Tite versus Leonardo Jardim. O Tite teve 3 vitórias, o Leonardo Jardim teve 1 vitória apenas, tá? O Tite não teve nenhum empate, são 0 empates. O Leonardo Jardim teve 2 empates. Derrotas: o Tite tem 4 derrotas, o Leonardo Jardim também teve 4 derrotas. Aproveitamento: o Tite tem 42,9% de aproveitamento, o Leonardo Jardim teve 23,8% de aproveitamento. Gols marcados: o Tite marcou 10 gols, o time do Tite, né? E o time do Leonardo Jardim marcou 6 gols. Gols sofridos: o time do Tite levou 10 gols, o time do Leonardo Jardim levou 11 gols. Finalizações: 19,1 em finalizações do Tite, 9,3 do Leonardo Jardim. Então o Tite teve o dobro, um pouco mais do dobro de finalizações feitas pelo Leonardo Jardim. Finalizações sofridas: o Tite teve 8,4 em finalizações sofridas e o Leonardo Jardim 14,4 em finalizações sofridas. Então quase o dobro, né, de finalizações tomadas aí o Leonardo Jardim. Posse de bola: esse aqui é o ponto crucial. Eu acho que é o diferencial dos dois treinadores, tá? O Tite 62,1 de posse de bola, o Leonardo Jardim 53,6 de posse de bola, tá certo? Isso aqui é o ponto negativo do Tite. Eu acho que é aqui que ele tá perdendo os jogos pelo Cruzeiro, tá certo? Eu vou explicar agora para vocês. Então, números aí nos 7 jogos, o Tite superior. O Tite amassou o Leonardo Jardim, tá certo? Nesse quesito aqui, 7 jogos iniciais, o Tite, mesmo que faz um trabalho não tão bom, tá? Ele amassou o Leonardo Jardim. Mas aqui o ponto de posse de bola que eu acho que é crucial. Leonardo Jardim, ele não tinha posse de bola. Ele dava a posse de bola pro adversário. Isso propositalmente, tá? Por quê? Porque quando o Leonardo Jardim dava a posse de bola pro adversário, ele vinha pro campo de defesa, o time adversário com a posse de bola também vinha pro campo de ataque dele, né, do adversário, e o Cruzeiro cirurgicamente recuperava essa bola e a vertical na direção do gol do adversário, em 2, 3 passes o Cruzeiro fazia o gol, matava o jogo, né? Esse era o diferencial do Leonardo Jardim. O Tite, ele gosta da posse de bola, é o defeito do Tite. Quando o Cruzeiro tem a posse de bola, o adversário fica no campo defensivo, fica ali, né?
E o adversário vai fazer o que o Leonardo Jardim gostava de fazer, que é sair no contra-ataque. E a maioria dos gols que o Cruzeiro toma é de calça nas mãos, cara. De calça nas mãos. É bola nas costas do William, é Fabrício Bruno pichotando bola lá no meio, porque pega um contra-ataque avassalador pra cima do Cruzeiro. E o Cruzeiro toma a bola nas costas, o Fabrício toma uns pitocos lá no meio, o Jonathan Jesus, qualquer outro que estiver jogando ali, vai falhar, cara, porque pega 2, 3 jogadores contra a defesa do Cruzeiro, né? Esse era o diferencial do Leonardo Jardim. Porque o Leonardo Jardim, ele fazia o estilo de jogo vertical, muito vertical, mas reativo. Ele era reativo, ele era defensivo, tá? Só que quando o Cruzeiro recuperava a bola, ele era avassalador. Ele com 3, 4 passes ele chegava. Você lembra aquele jogo contra o Botafogo? Que o Cruzeiro venceu de 3-0? Que o Cruzeiro foi assim, cara. Acho que foi 3 chutes pro gol e 3 gols. Né? É mais ou menos isso, cara. E não só esse jogo do Botafogo, outros jogos que o Cruzeiro fez. Também o Cruzeiro foi assim, cirúrgico. O Cruzeiro foi preciso. O Cruzeiro em curto espaço ele retomava uma bola. E aí que é o ponto que eu quero chegar. O Leonardo Jardim não tinha posse de bola, deixava a posse de bola para o adversário vinha para cima do Cruzeiro, deixava a defesa desguarnecida, ficava pouquíssimo jogador na defesa, quando o Cruzeiro recuperava essa bola em curto espaço, tempo ali de toques de bola, curtos toques mesmo, chegava no gol e fazia o gol. Né? O Cruzeiro não tinha muito chute pro gol, prova disso são os números aí que vocês viram, né? O Tite tem quase o dobro, não quase não, né? Mais do que o dobro de chutes pro gols feitos em relação ao Leonardo Jardim, só que o Leonardo Jardim tinha um time cirúrgico, um time muito versátil, rápido, vertical, quando recuperava uma bola, mesmo que não tinha essa posse, ele ia e fazia o gol. O Tite não, o Tite gosta da posse de bola. Então quando ele tem a posse de bola, o time adversário fica na defesa, fica na retranca, e o Cruzeiro fica mimando bola, fica tocando bola ali do volante, lateral, pros meias, meia volta pro volante, o volante volta no zagueiro, o zagueiro vai pro lateral, o lateral volta no goleiro, e fica aquele jogo mimar, aquele jogo chato pra caramba, sabe? Dá até nojo de ver, sabe? Então fica aquele jogo ali, e o Cruzeiro com muita posse de bola, 60%, 70%, 80%, o tempo vai passando, e o Cruzeiro vai tentando cruzar a bola para a área, vai tentar entrar tocando dentro da área do time adversário, fica aquele jogo chato, aquele jogo que não tem tanto chute pro gol assim, nem tanta criação, aí o adversário recupera uma bola, não é tão avassalador assim como era o time do Leonardo Jardim para recuperar e fazer um jogo muito vertical, mas consegue mesmo assim fazer gol no Cruzeiro. Tá vendo? Esse é o ponto que o Tite ainda não entendeu, que se ele conseguir fazer isso no Cruzeiro, de deixar a posse de bola com o adversário, deixar o adversário ficar com a posse de bola, vir para o campo de defesa, deixar o time adversário também vir para esse campo de defesa, o Cruzeiro recuperar essa bola e ser vertical, essa era a pedra, esse era o ponto interessante que o Leonardo Jardim tinha e que vencia os seus adversários. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, o que você pensa disso. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Ficou até o final desse vídeo? Fala pra gente aí. Mas você acha que o Tite vai chegar lá na reta final do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores esse ano, e vai ter pontos ainda melhores do que o Leonardo Jardim? Como está sendo agora? Porque agora ele está realmente, nesses 7 jogos, ele está amassando o Leonardo Jardim. Lembrando que o Leonardo Jardim teve 2 períodos no ano passado no Cruzeiro. Os 6 primeiros meses foi de muita oscilação. Os 6 primeiros meses ali foi de muita oscilação. Mais para ruim do que para bom, tá? E os 6 últimos meses foi excelentes no Cruzeiro, tá? A partir do jogo contra o São Paulo, no Campeonato Brasileiro já, tá? A partir do jogo contra o São Paulo, que o Cruzeiro fez aquela reunião, ele falou assim, ó, ou joga bola, né? Os 2 próximos jogos, era São Paulo e Botafogo, se eu não me engano, tá? Que eu tô falando que esse 3-0 lá. São Paulo e Botafogo. Se não vencer esses 2 jogos, eu vou embora. Vocês nem precisam me pagar. E falou pro Pedrinho isso aí. Vocês nem precisam me pagar. Se não vencer os 2 próximos jogos, eu vou embora. Tá? E deu um ultimato ali.
fez a reunião, falou para todo mundo isso aí, e aí ele tira o Gabigol, tira o Dudu, ali foi o ponto crucial do Cruzeiro para o sucesso, né? Para o sucesso. Só que aí, desse jogo do São Paulo para trás, teve mais pontos negativos do Leonardo Jardim do que positivos, tá? Quem lembra, lembra, né? E quem tava aí, quem viveu essa história vai contar pra gente aqui embaixo nos comentários. Mas e aí? Tite vai chegar na reta final do campeonato superando o Leonardo Jardim? Ou a tendência é ele perder o topo aí pro Jardim? O que você acha? Use o espaço de comentário para você falar aquilo que você pensa. Ficou até o final desse vídeo? Você vai comentar aqui embaixo. Fiquei até o fim. Vou estar deixando um coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo, porque você ajudou demais o nosso trabalho aqui. Tá certo? Então clica no curtir, clica no hypar, comenta bastante a sua visão, a sua opinião, tá certo? É importante demais a sua participação aqui no nosso conteúdo. Inscreva-se também no nosso canal, venha fazer parte da nossa família e aproveita que tá aqui embaixo a nossa promoção Mercado Livre Shopee para você comprar aquilo que você quiser. Vai comprar no Mercado Livre ou na Shopee, use os nossos links aqui na descrição para você estar comprando e comprando com desconto, tá certo? Aproveita aí, quer comprar qualquer coisa mesmo no Mercado Livre ou na Shopee, links aqui na descrição. Qualquer link que você clicar é só para acessar o site, tá, galera? Os links aqui é só para você acessar o site. Abrindo o site, você lá pesquisa aquilo que você quer comprar. E aí, comprando com a gente, você tem desconto e ajuda o nosso canal. Ó, Mercado Livre entrega praticamente no dia seguinte. Então, tem muito produto aí que você compra hoje e já chega amanhã. Então, isso aí realmente é o diferencial do Mercado Livre. Tamo junto! Valeu, obrigado a você, fica com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!